conselhos que eu gostaria de ter escutado enquanto eu ainda estava na faculdade de Direito. Eu prometi e a série veio. E o primeiro episódio é para alunos que estão ali entre o primeiro e o terceiro semestre. Por quê? Porque eu pretendo separar por semestres, ou pelo menos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e coisas assim para ficar mais fácil. Então, eu contei pra vocês que eu entrei na faculdade muito cedo. Ou seja, eu sinto que eu perdi uma boa parte da experiência simplesmente tratando a faculdade como se ainda fosse a escola. Então eu perdi a oportunidade de fazer networking, perdi a oportunidade de conseguir indicações de trabalho ali dentro da faculdade mesmo, pela forma como eu encarava a faculdade. Hoje, se eu entrasse na faculdade com a cabeça que eu tenho, eu com toda certeza faria tudo completamente diferente e com sangue no olho. Então agora eu vou contar pra vocês os conselhos que eu gostaria de ter escutado. E em primeiro lugar, desenvolva o seu próprio método de estudos. E por que isso é tão importante? Porque se você não conseguir desenvolver um bom método de estudo, saber como você faz para aquele conteúdo tão denso entrar na sua cabeça, enquanto você está tendo matérias consideradas mais tranquilas ali no começo, imagina quando vierem as matérias mais pesadas que vão exigir de você a absorção completa do conteúdo para poder se dar bem nas provas e até mesmo para no futuro prestar a prova da OAB. Então é extremamente necessário que você saiba o que funciona para você estudar. Eu mesmo tinha uns resumos que eram completamente malucos. Eu até tentava compartilhar com os meus colegas de sala, só que simplesmente não funcionava para eles, porque o meu método de resumo só funcionava para mim. Então eu usava muito marca-texto, usava muito post-it, eu escrevia muita coisa à mão, inclusive quando eu fui estudar para a prova da OAB, eu levei esse método de resumos para a prova da OAB. E meus resumos eram insanos, tanto é que na época que eu fui prestar a prova, no estacionamento eu ainda estava lendo o resumo, porque eu queria que aquilo ficasse na minha cabeça o mais fixado possível. E as pessoas sempre falam, ai, mas você não tem que estudar na véspera da prova. Não era o que eu fazia, mas volto a dizer, você tem que descobrir o que funciona pra você. Senão, quando vierem matérias mais difíceis, você ainda vai estar naquela fase de, ai, não consigo entender essa matéria, mas também não sei o que fazer pra entender ela. Então, enquanto você perde matéria tentando descobrir como aprender aquela matéria, você tá perdendo por consequência tempo e dinheiro e tudo que você investe pra poder cursar a faculdade de Direito e no futuro ser um bom profissional. Em segundo lugar, esse conselho é muito valioso porque ele vai te fazer poupar, além de tudo, dinheiro, que é, leia todos, compre poucos. Ao longo da faculdade, você vai ouvir falar de muitos livros. Às vezes os professores, no primeiro semestre, aconteceu comigo, que é vir aquela lista gigantesca de livros que você tem que comprar, e não necessariamente você vai usar todos aqueles livros, ou pelo menos você não vai usar todos aqueles livros naquele momento. Como, por exemplo, eu comprei um livro no primeiro semestre, que foi leitura do 7º semestre. Ele ficou guardado por anos comigo. Eu poderia ter comprado outros, ou poderia simplesmente ter aguardado para comprar esse no tempo certo. Então, com toda certeza leia todos que você puder, todos que você tiver tempo, todos que você considerar extremamente importante, mas compre poucos. E para finalizar, esse conselho, ele tá muito ligado com o primeiro conselho, que é padronize a forma como você estuda. Então, eu estudo por fichário, eu estudo por iPad, eu estudo pelo computador. Por quê? Quando chegar o momento em que você precisar reunir todo aquele conteúdo que você acumulou ao longo da faculdade, é bom que ele esteja em um lugar só. E essa é uma dica muito boa, porque eu gostaria muito de ter recebido ela. Por exemplo, meus resumos no final, quando eu precisei estudar para a OAB, tinha coisa em computador, tinha coisa em folha de caderno, porque teve uma época que eu quase não levava material para a faculdade, então eu pedia folha de caderno emprestada, anotava o que eu precisava ali e levava para casa. Eu guardei, mas eu guardei no final, aquilo virou uma bagunça tão grande que tinha resumo em folha, resumo em computador, resumo em alguns cadernos. Então desenvolva a forma como você quer estudar e leva isso do começo ao final do curso. Eu vou estudar por caderno, eu vou estudar por fichário, eu vou estudar no computador, no iPad, seja lá como você preferir. Mas torne isso uma coisa padrão, de forma que quando você precisar acessar as anotações, elas estejam todas no mesmo lugar. E esses foram os conselhos para quem tá ali no comecinho da faculdade. Tem muitas outras coisas que eu faria já lá no começo, mas para esse vídeo não ficar tão extenso, eu preferi falar só as coisas mais pontuais. E se vocês estão ansiosos pro próximo vídeo, que é falando com o pessoal que tá ali no terceiro, quarto, quinto semestre, que já tá caminhando pro meio da faculdade, já tá começando a ficar meio estreito aí a situação. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo e se eu continuo por aqui, se eu continuo postando lá na rede vizinha. E como a boa youtuber que ela está, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque quando sair de novo, provavelmente eu vou soltar aqui primeiro e só depois eu vou soltar lá nas outras redes.